Fala, meus amigos! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o governo provisório que foi instaurado na Proclamação da República do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece o canal, eu sou o professor Antônio Massigninani e no vídeo a gente vai discutir sempre um pouquinho da história do Brasil e também sobre temas relevantes da filosofia. Vamos nessa? No dia 15 de novembro de 1889, foi instaurada a República Federativa do Brasil. A proclamação da República ocorreu através da associação entre algumas elites liberais brasileiras e alguns representantes do Exército, entre eles nosso Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu como a chefia desse governo provisório, que foi decretado nesse mesmo dia. Marechal Deodoro da Fonseca, ele compôs um ministério junto com republicanos históricos e famosos como Campos Salles, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant e também de liberais monárquicos como Floriano Peixoto e Rui Barbosa. O primeiro ato deste governo foi um decreto que afirmava e decretava que o Brasil era constituído uma república federativa, nos mesmos moldes do governo do modelo americano. Nesse sentido, as antigas províncias foram transformadas em estados. E de todos os lados, já no dia 16, de todos os lados, de todos os estados, mesmo dos antigos partidos monárquicos, chegavam adesões e saudações a essa nova forma de governo que tinha sido recentemente decretada no país. Em todos os estados não houve revoltas, com a única exceção, talvez, do estado do Maranhão. Lá, um estado com uma forte presença de escravos negros libertos, começaram a se organizar um levante, uma revolta desses escravos que saíram à rua entoando gritos de saudações e tremulando a bandeira da monarquia, gritando saudações à princesa Isabel. Nesse mesmo dia 16, Antônio Belo, o alferes Antônio Belo, consegue controlar essa revolta imediatamente, fazendo com que esse movimento fosse abafado, com o resultado de alguns feridos e 3 mortos. 3 negros foram mortos. Infelizmente a história não nos guardou o nome desses rebeldes que lutaram no estado do Maranhão contra e em defesa da monarquia. No dia 16, nesse mesmo dia, 16, Marechal Deodoro da Fonseca solta um decreto avisando, notificando a família real que eles deveriam deixar o país. Marechal oferece 5.000 contos de réis para as custas da viagem, que prontamente foi negada. Dom Pedro recusou essa oferta de 5.000 contos de réis e pediu apenas que um travesseiro fosse enchido com terra do Brasil, para que ele pudesse, quando morresse, descansar a sua cabeça sobre esse travesseiro. No dia 17 de novembro, a família real embarca no navio Alagoas e retorna a Portugal. E neste mesmo navio Alagoas foi alçada uma bandeira. Esta bandeira foi a primeira bandeira que o Brasil, embora não tenha sido reconhecida oficialmente como a bandeira brasileira, foi a primeira bandeira que no dia 19 de novembro foi apresentada a Marechal Deodoro por Luiz Lopes Trovão, que junto com alguns republicanos já aceitavam, já tinham para si como um fato consumado que o Marechal Deodoro da Fonseca ia assumir essa nova bandeira como a bandeira oficial. Só que o Marechal Deodoro da Fonseca não gostou dessa bandeira.
Para ele era uma bandeira que era apenas uma cópia vulgar, um arremedo da bandeira americana. Ele deu um soco na mesa dizendo que o Brasil sempre teve uma grande e uma bela bandeira, que nós mudamos o regime, mas não mudamos a nação. Então a gente deveria ter uma bandeira tão bela quanto a nossa. Embora ele tenha recusado prontamente essa bandeira trazida pelos republicanos, liderados por Lopes Trovão, ela já tinha sido colocada no navio Alagoas, com o qual Dom Pedro retorna a Portugal. Conta-se que essa atitude patriótica de Marechal Deodoro da Fonseca, ao dar um soco na mesa e recusar a bandeira, ocorreu no exato momento em que o carrilhão, os sinos da igreja São Jorge, dava as 12 badaladas do meio-dia. É daí que surge a tradição brasileira de que a bandeira deve ser içada a partir do meio-dia, exatamente no meio-dia do dia 19 de novembro. A bandeira, nossa bandeira atual, ela foi feita pelo presidente do Apostolado Positivista do Brasil, Teixeira Mendes, que teve como auxílio Miguel Lemos e o Manuel Pereira dos Reis, que era um professor de astronomia. Foi devido a Teixeira Mendes que nós temos aquela faixa que corta o globo no centro da nossa bandeira com a inscrição positivista Ordem e Progresso. Como vocês sabem, o positivismo nasce com Augusto Comte e o seu princípio em relação ao progresso, ao movimento da história, é um princípio exatamente, diametralmente oposto ao princípio da dialética hegeliana. Enquanto Hegel acredita e defende que a história, o progresso, a evolução, a mudança se dá pela oposição, pela luta, pelo antagonismo, o positivismo acredita que o progresso somente ocorre na medida em que esteja uma ordem estabelecida, onde cada um deve exercer na sua justa posição social, desempenhando a sua função para que o todo possa evoluir, modificar e dar sentido à história e à sua mudança. Assim, ficou decretado que o Brasil, até que fosse criada uma comissão constituinte para que pudesse elaborar a nossa Constituição, o governo provisório decretou, primeiro, a instauração dos Estados democráticos, segundo, os Estados republicanos da democrática, porque na medida em que Marechal Deodoro e esse governo provisório ainda possuíam, de certa forma, um poder ditatorial quase absoluto. Também ficou instaurado até que o novo ministério que foi instaurado pudesse, até que a Constituição decretasse qual seria o modelo, a forma republicana e federalista, ou seja, formada um país republicano formado por uma união de estados federativos, dotados de certa autonomia e também de certa independência, embora essa discussão é que vai causar os grandes conflitos, como a gente já discutiu isso no outro vídeo anterior. Quem gostaria de saber um pouco mais sobre esses projetos divergentes da proclamação da Primeira República instaurada no Brasil, dá uma procuradinha lá no canal que a gente tem um vídeo sobre esse mesmo tema. A partir da instauração desse governo provisório, a gente não pode esquecer que os 4 primeiros anos serão divididos durante um período que a gente costuma chamar de o governo provisório. Marechal Deodoro da Fonseca vai assumir oficialmente o governo do Brasil durante 2 anos. Ele vai passar por uma série de pressões devidos ao seu pouco trato político. Ele vai abdicar do cargo, que será substituído novamente por Floriano Peixoto. O governo provisório vai fazer uma Constituição, vai regulamentar essa Constituição e vai tomar algumas medidas. Ou seja, o governo de Marechal, os 2 primeiros anos de Marechal Deodoro da Fonseca, seguido pelo governo de Floriano Peixoto,
e quais foram as ações tomadas e qual o modelo e qual os principais pontos da primeira Constituição brasileira será o tema do nosso próximo vídeo. Um abraço a todos, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e até a próxima. Sejam todos bem-vindos, se cuidem, um abração para todo mundo.